Aí, beleza. Deu certo? Deu certo. Pessoal, vocês estão conseguindo acessar os vídeos no YouTube certinho, certo? O formato, né, eu sempre deixo no formato menos visual. Assim, claro, eu vou colocar, eu sempre coloco um pouco, né, alguns slides, algum elemento textual, mas eu sempre gosto, né, de possibilitar a vocês a chance de vocês reassistirem os vídeos pelos áudios. Eu acho que os áudios do vídeo não precisa ficar. Às vezes você está fazendo alguma outra coisa e rever a aula assim de forma mais do áudio da coisa, de repente pode ser mais cômodo, né, para a pessoa que quer rever os conceitos, as explicações, os diálogos, as perguntas que vocês fazem. E aí eu trago assim, eu mostro por um tempo os slides, depois a gente trabalha, né, a gente analisa os conceitos. Pessoal, o caminho que a gente está fazendo, tá? Novamente, são os conceitos de conhecimento e mente na filosofia. Estamos enfatizando os cenários históricos do período moderno e do período contemporâneo. Ainda não mergulhamos de cabeça no período contemporâneo, mas estamos semeando o período contemporâneo, né, em relação às áreas de filosofia da mente e epistemologia, certo? As disciplinas desse módulo, né, são filosofia da mente e filosofia da linguagem, mas antes da gente chegar em filosofia da linguagem, a gente precisa fundamentar epistemologicamente, né, essas áreas, porque, como eu havia comentado com vocês, a noção, as perguntas que nós fazemos epistemológicas, as perguntas que nós fazemos em relação à teoria do conhecimento, elas fundamentaram questões da filosofia da mente, consequentemente, fundamentaram questões da filosofia da linguagem. Quando chegar à filosofia da linguagem, pessoal, eu vou sinalizar, né, de forma bastante enfática. E aí, eu já estou separando o material para colocar no nosso link do Drive, tá? Então não se preocupem, tá? Não esqueci de vocês. Eu só estou selecionando um material que seja bastante acessível a vocês realizarem as releituras em relação à teoria do conhecimento, filosofia da mente e filosofia da linguagem. Perfeito? E aí as histórias da filosofia também, né? Perfeito. Isso deixa eu colocar aqui na tela ah, por onde a gente parou. Só deixa eu recapitular algumas concepções do senhor escocês, senhor David Hume. Vamos lá. Beleza. Conseguem ver? Tranquilo? Aí, beleza. Pessoal, nós paramos aqui, pelo menos vamos só recapitular, né? Nós vimos na nossa última aula alguns conceitos. Nós vimos conceitos de necessário e contingente, né? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos conceitos, vocês podem perguntar. Nós vimos os conceitos de analítico e sintético a priori e posteriori, certo? Esses conceitos vão ser muito importantes para o início das nossas discussões de hoje, que são discussões da filosofia kantiana, certo? Dos principais pressupostos do pensamento de Kant, certo? Mas antes da gente entrar em Kant, o que nós vimos, certo? Nós vimos as bases racionalistas com Descartes, onde ele se distancia da fundamentação do conhecimento pelos sentidos, então ele se aproxima da concepção do conhecimento pela razão, então a base do conhecimento está na razão, certo? Então ele alcança uma certeza que é indubitável, e a certeza que Descartes chega por esse caráter, né, por esse método que ele estabeleceu, a certeza que ele encontrou foi o eu penso, né, o cogito. E o cogito, ele alcançou essa certeza indubitável, chamada cogito, de maneira a priori, certo? Se ele alcançou essa certeza indubitável, que é o cogito, que é o eu penso, e ele fez isso de forma a priori, logo toda a fundamentação do conhecimento, toda a base do conhecimento para Descartes, ela tem a prioridade à razão, certo? Ela demarca a prioridade à razão. Mas de uma maneira contrária, lá no século XVIII, certo? David Hume, sendo um dos principais empiristas aqui no nosso diálogo, ele faz uma inversão, porque ele explica que certas ideias que o próprio Descartes colocou, né, porque ele fala que o eu penso, o cogito, ele já carrega desde o seu nascimento algumas ideias, as ideias que chamamos
de ideias inatas. Então, a ideia de Deus, a ideia de perfeição, a ideia de causalidade, certo? São todas ideias inatas. Então, o Descartes está dizendo que o ser humano, o indivíduo, o sujeito, ele já tem algumas ideias que estão ali na mente, na alma do sujeito desde o seu nascimento, que vão orientar o processo do conhecimento. De maneira contrária, o David Hume ele fala assim, não há ideias inatas no sujeito. Esse argumento, e não o Hume, ele só está recuperando um outro autor, esse autor em inglês, que é o John Locke. O John Locke é o filósofo famoso por dizer que o ser humano é uma tábula rasa, certo? Quando o John Locke ele fala que o ser humano é uma tábula rasa, ele defende a ideia de que nós, enquanto sujeitos de conhecimento, nós não temos ideias inatas. Todas as nossas ideias, elas são oriundas, elas se originam da nossa experiência sensorial, certo? Eu vou repetir. Para Locke, todo o nosso conhecimento e todas as nossas ideias, elas são oriundas, elas se originam do nosso contato com o mundo de forma sensorial, pelos sentidos, certo? E o Hume ele amplia esses argumentos, ele amplia essa argumentação, dizendo que o primeiro contato que nós temos com o mundo é a partir da nossa percepção. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Percepção, percepção. E a percepção, que é o contato sensorial que nós temos com o mundo, pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato, ela garante um primeiro conceito. Esse conceito é o conceito de impressão, certo? Toda representação que nós temos diretamente com o mundo pelos sentidos, Hume chama de impressão, certo? E quando nós começamos a elaborar isso pelos nossos processos mentais, vamos dizer assim, nós geramos o que Hume chama de ideia. Ideia pode se separar em duas categorias, ideias simples e ideias complexas, certo? Então, por exemplo, eu estou aqui, diante de um copo. Estou diante de um copo aqui. Quando eu estou olhando diretamente para esse copo, certo? O que Hume chama dessa representação que eu tenho direto do copo em minha mente, que eu tenho pela visão, ele chama de impressão. Agora, quando eu não tenho mais meu copo no meu campo de visão, eu lembro do copo, certo? Eu me lembro da experiência que eu tive do copo. Então eu tenho a ideia do que é o copo, uma ideia simples. Uma ideia simples é aquela que aponta direto para os dados da minha percepção. Só que a mente do ser humano, ele reelabora. A mente do ser humano, ela consegue reestruturar os dados dos sentidos. Vou repetir. A mente do sujeito, ele consegue reestruturar e tornar mais sofisticada, mais complexa as ideias que vieram dos sentidos, certo? Então a ideia de causalidade, a ideia de leis do movimento, a ideia de justiça, a ideia de amor, claro, você não consegue perceber diretamente a justiça, o amor. Você não vê a justiça andando, atravessando a rua, certo? Mas você, a partir dos dados da sua experiência, você reelabora e você elabora um conceito, justiça, amor, causalidade, leis do movimento, e essas ideias são complexas. Por mais abstratas que sejam essas ideias, por mais sofisticadas que sejam essas ideias, elas tiveram sua origem na experiência, certo? Então, nós conseguimos separar ideias simples, ideias complexas, mas para empiristas como Hume, todas essas ideias elas vieram de alguma forma da experiência. Ou seja, você adquire, né, você reformula e adquire essas ideias, né, de uma maneira a posteriori, ou seja, pela experiência, indo em direção ao mundo, certo? E aí o Hume ele fala, ele quer explicar as crenças causais. Alguém levantou a mão aqui, só deixa eu ver. Valdinei, pode perguntar. Professor, Diga. duas questões. Beleza. Primeiro, dentro dessa questão que o senhor está falando de Locke aí, dos sentidos, né? Aham. Da questão sensorial, me perdoe, Sim. eu queria ver se eu posso contribuir com a literatura que eu tô lendo, estou terminando ela. Posso Posso, sem mandar o dúvida. link depois ali? Pode, tranquilo. Por Tá favor. bom. O nome da literatura é Super Sentidos, talvez o professor já até conheça. Ah, sim, sim, sim. Então, O seu, essa é uma. Pois não. eu ia perguntar, é, você tem o PDF, Valdinei? Não,
Eu tenho o livro O livro mesmo. físico. Ah, entendi. Eu vou Entendi. mandar aqui agora, nesse momento. Aham. Já disponibilizo aí, pela honra que o senhor concede a nós, está Isso. aí para todos, para dar uma olhada aí se, de repente, conseguir achar. Ele é um bom livro. Não, perfeito. Muito obrigado. Tá? E a outra questão sobre essa questão eu vou chamar de interação. Eu vou dizendo assim, nosso estar no mundo, aprender o mundo, né? Isso. Aham. Essa questão. Eu pensei aqui, seria, aspas, na mesma linha de Vygotsky? Olha, muito Não, boa essa. mesma linha é até perigoso falar isso, né? É assim, na mesma linha, eu acho que, assim, é claro, é um pouco forte nesse sentido. Muito. Assim, seria, mas o seu raciocínio está correto. O seu raciocínio tá, eu só não colocaria na mesma linha. Tá na mesma linha de herdeiros argumentativos, né? Ok, O Vygotsky é um herdeiro argumentativo a partir dos dados a partir dos principais argumentos empiristas, vamos dizer assim, certo? É claro que perfeito. Então nessa linha de raciocínio está corretíssimo. É, o Vygotsky ele contribui com um elemento, né, bastante curioso. Ele vai trazer discussões de outras abordagens, né, de outras leituras que vieram do período dele, só que sim, ele é o herdeiro dessa argumentação. Perfeito. Ele é um herdeiro dessa argumentação. Isso vai influenciar, certo? Isso vai influenciar muitas abordagens, certo? E hoje que a gente vai começar a ver o Kant, né? A gente vai ver como que um dos argumentos, ou melhor, um dos pressupostos conceituais do Kant deram origem a uma área da filosofia que consequentemente também vai ser uma abordagem da psicologia, que é a fenomenologia, certo? Que é a fenomenologia. Então hoje nós iremos conhecer o conceito de fenômeno, né, em Kant, e como que o fenômeno, esse conceito, ele dá conta de explicar a teoria do conhecimento do Kant. Dá conta de explicar a teoria do conhecimento do Kant, certo? Só não me deixa esquecer que eu vou colocar o livro que o Valdinei indicou lá na nossa pastinha. Eu vou entrar nos subterrâneos da internet aí, vamos dizer assim, né? Colocar dessa forma para a gente conseguir os livros indicados. Mas perfeito, muito obrigado, Valdinei. Então, pessoal, só para perfeito. Então tá na mesma linha. Vocês estão então, tá na mesma linha argumentativa, vamos dizer assim. E aí, o Hume ele baseia que todo o processo de conhecimento, a fundamentação do conhecimento de Hume, contrário, né, de racionalistas como Descartes, ela se dá de forma a posteriori, ou seja, ela se baseia na experiência. Mas o Hume ele aponta, ele faz uma crítica, ele faz uma, vamos dizer assim, ele problematiza uma concepção da filosofia que foi muito bem aceita, só que agora ele começa a questionar um pouco isso, né? Um conceito que sempre funcionou muito bem na filosofia, na tradição filosófica, é a noção de causalidade, a noção de causa e efeito, certo? Então, desde Platão, desde os pré-socráticos, vamos dizer assim, e vem carregando desde até Hume, né? A noção de causa e efeito, a noção de causalidade, ela foi demarcada com uma forma necessária, né? Uma forma forte. Ela foi estabelecida quase como uma lei do conhecimento, as causas e os efeitos, certo? Porém, o Hume, a partir dessa perspectiva empirista, ele questiona, certo? A força desse elemento que os filósofos chamam de causalidade, certo? Porque em qual cenário os filósofos antes de Hume demarcavam que há causalidade? A causalidade está no mundo, certo? Você vê, por exemplo, as estações do ano mudando, certo? O calor do dia de hoje foi a causa da chuva forte, não, melhor, o calor do dia que foi ontem foi a causa da chuva forte do dia de hoje, né? O fato de eu não ter me alimentado há umas 2 horas atrás foi a causa da minha dor de cabeça de agora, certo? Então, a partir dessa sucessão de eventos que existe na natureza, os filósofos antes de Hume, eles falaram, a causa
está no mundo. Esse elemento, essa lei, né? Vamos colocar entre aspas aqui, né? Lei para vocês. Eles não utilizam esse termo, só para vocês entenderem, né? Essa lei existe aí no mundo, certo? E a gente pode perceber ela. Mas o Hume, ele questiona um pouco isso. Por que Hume questiona um pouco isso? Porque o que nós percebemos é a sucessão de eventos, mas a causalidade pura, nós não percebemos, nós não observamos. Então, quais são as garantias da gente dizer que existe ali no mundo causalidade, certo? Será que é uma maneira da gente pensar? E aí o Hume fala assim, causa e efeito não está necessariamente no mundo, né? Necessariamente, recuperando o termo que a gente analisou na nossa última aula, né? A causalidade, ela não está necessariamente no mundo, ela é um hábito que nós temos. Ela é um hábito que a nossa percepção tem. Então, se é um hábito, não pode ser racionalmente justificada, certo? Todo hábito, às vezes nós formamos hábitos e esses hábitos eles não podem ser racionalmente justificados, certo? Mas professor, o senhor está dizendo que o Hume ele joga causalidade no lixo? Não, de forma alguma. Ele só está, digamos assim, dizendo que a noção de causalidade ela não é tão forte assim como os filósofos anteriores estavam dizendo. Certo? Ela não é algo necessário que está no mundo e que funciona de uma maneira forte. O que o Hume está dizendo é que a causalidade é um hábito que nós temos de perceber as coisas. Né? Vou repetir, que a causalidade é um termo que a gente utiliza para nomear a percepção que nós temos do mundo, né? O hábito de perceber as coisas, certo? E a causalidade, por mais que seja uma noção um pouco enfraquecida de causalidade, ela é bastante útil. Ele está dizendo que é uma crença que nós temos, é um hábito que nós temos bastante útil, certo? Então, o Hume ele fala que a noção de causa e efeito, a noção de causalidade, ela não tem a mesma força que os filósofos anteriores a ele estavam dizendo, certo? Ela é um hábito que nós temos de perceber as coisas e isso é bastante útil. Bastante útil por quê? Porque nós conseguimos estabelecer padrões de como perceber e entender as coisas. Então, por exemplo, se eu percebo que o calor de ontem foi, né, o calor de ontem gerou, se sucedeu, né, gerou, digamos assim, a chuva forte do dia de hoje, então eu posso dizer que o calor de ontem foi a causa, né, do calor de hoje, porque eu me habituei a perceber as coisas dessa forma. Não significa que causalidade, enquanto um fenômeno necessário, ele existe ali no mundo necessariamente. Se ele existe ou se ele não existe, nós não conseguimos perceber sensorialmente. É apenas um hábito que nós temos de entender e perceber as coisas. Ficou claro, pessoal? Vocês entenderam o que o Hume quis dizer? Perfeito. Agora, e aí é o seguinte, então, diferente de racionalistas como Descartes, David Hume fala que todo o processo, toda a fundamentação do nosso conhecimento, ela precisa dar prioridade à experiência, diferentemente da prioridade à razão que o Descartes estava dizendo. Mas agora chega um sujeito, que esse sujeito, ele é um pouco carne de pescoço nos primeiros contatos que nós temos com a teoria do conhecimento, da filosofia alemã, que é o senhor Immanuel Kant. O Immanuel Kant, certo? Ele aprende muitas coisas dos racionalistas como Descartes, ele aprende muitas coisas de empiristas como David Hume e ele reformula algumas coisas. Então só vou antecipar uma coisa, se vocês quiserem até anotar esse slidezinho aqui para ser o nosso guia das nossas próximas aulas, né? O Hume ele examina a estrutura e as capacidades cognitivas do intelecto humano. Ele examina a estrutura e as capacidades cognitivas do sujeito. Vamos substituir os nossos termos, né? O Kant ele estuda as condições de possibilidade do sujeito. Vai ganhar uma bala virtual quem souber o conceito que nós utilizamos na nossa próxima aula de sinônimo de condições de possibilidade. Qual é o conceito que Kant chama de condições de possibilidade? Vamos lá, vamos. Vocês lembram, pessoal? Qual é o termo que o Kant utiliza para dar nome às condições de possibilidade de conhecimento? Começa com T.
Acho que deve estar anotado no caderno da Bianca. Uma coisa assim. Ô, professor, Ui, transcendência? quase. Transcendental. Isso, perfeito. Transcendental. Transcendental, né? As condições de possibilidade de conhecimento do sujeito, o Kant dá o nome de transcendental. Perfeito, certo? Vou pegar minha balinha, hein? Eu vou enviar uma balinha virtual. Não sei se tem como enviar tipo aqueles emojizinhos, né? Vou dar uma bala, uma bala digital nesse coisa. Perfeito, perfeito, exatamente. É, só lembrando, pessoal, transcendental em Kant ela é diferente de transcendente, tá? O termo transcendente, tanto na filosofia quanto na teologia, são as experiências e as entidades que elas ultrapassam, né, o ambiente corpóreo, o cenário físico, o cenário material. Então Deus, ele é transcendente, ele não se resume ao material, certo? Transcendente, vamos colocar mais uma vamos listar aqui os conceitos que nós estamos contrastando, né? A priori, a priori versus a posteriori é um. Sintético. Ah, não, vamos colocar um abaixo do outro aqui para não ficar eu enviando diversas mensagens, né? A priori versus a posteriori. Depois nós vimos sintético. Sintético. Analítico. Necessário versus contingente. E agora nós temos transcendente versus imanente. Tudo que transcende nesse contexto de transcendente, tá, pessoal? Não transcendental, né? De transcendente. Transcendente é aquilo que extrapola o corpóreo, extrapola, né, o material físico, o perceptível também, né? O imanente é o contrário de transcendente, aquilo que está dentro do cenário natural, dentro do cenário corpóreo, né, está inserido, né, nessa concepção. Aquilo que o transcendente ultrapassa, o imanente ele faz parte, ele não ultrapassa, ele está dentro dos cenários, né, corpóreos, físicos nesse sentido. Então, esses aqui são os nossos conceitos, certo? A priori, a posteriori, sintético, analítico, necessário, contingente, transcendente e imanente, né? Esses contrastes, pessoal, eles são muito úteis, né, não só as aulas de filosofia moderna e contemporânea, mas em toda a percepção da filosofia, tá? É uma coisa muito, muito própria de você encontrar de como que os argumentos dos filósofos funcionam de uma maneira geral, certo? E tudo isso, pessoal, dialogando com a teoria do conhecimento, a epistemologia, né? O que é a epistemologia? Epistemologia é a teoria do conhecimento, aquela coisa que nós vimos nas nossas últimas aulas, que é as discussões de como que o nosso conhecimento do mundo se inicia, quais são os critérios para o nosso conhecimento funcionar e até onde o nosso conhecimento vai, certo? Então, qual é a origem do conhecimento, os critérios do conhecimento e até onde ele vai, certo? E essa relação, ou as origens e critérios e limites do conhecimento, está dentro de uma relação. Essa relação é entre sujeito e objeto. Sujeito e objeto. Então, se vocês quiserem anotar, pessoal, sujeito e objeto, relação sujeito e objeto a principal relação quando nós estamos estudando, né, teoria do conhecimento, epistemologia, certo? Seja na história da filosofia moderna, seja na contemporânea. Então, sujeito e objeto, pessoal, é uma relação muito, muito importante aqui. E o Descartes ele está pensando a relação sujeito-objeto, o sujeito de conhecimento e objeto de conhecimento. David Hume ele está preocupado com a relação sujeito-objeto, o sujeito do conhecimento e o objeto do conhecimento, certo? O Kant também está preocupado com sujeito-objeto, o sujeito de conhecimento e o objeto de conhecimento.
Para racionalistas como Descartes, certo? A relação sujeito-objeto, a regra principal para a relação sujeito e objeto, se ele quer conhecer o mundo, é a razão. Para o Hume, a regra, o critério, né, da relação sujeito-objeto é a experiência, certo? Agora, vamos retomar aqui do nosso slidezinho. O critério para o Kant da relação sujeito-objeto está aqui, ó, nesse terceiro ponto aqui, ó. Tá na relação entre sensibilidade, como que o sujeito percebe os objetos, e o entendimento e a razão que forma conceitos, que aplica conceitos para gerar conhecimento. Então, o Kant é aquele cara que vai unir alguns pressupostos racionalistas com pressupostos empiristas, certo? Então ele vai dizer que a relação sujeito-objeto ele funciona de maneira a priori e também a posteriori, certo? Então, aí ele vai renomear as coisas, que a nossa estrutura cognitiva, a nossa estrutura de conhecimento interna do sujeito, ela é toda a priori, certo? E, claro, essa estrutura cognitiva, ela permite com que experimentemos de forma a posteriori. Nós precisamos de uma estrutura que se mostra a priori para poder conhecer de forma a posteriori. Então ele junta essas duas coisas, ele junta esses dois pressupostos, certo? E a condição de possibilidade que está em nossa estrutura de conhecimento, a condição de possibilidade dessa estrutura cognitiva é transcendental. Ela é transcendental em que sentido? Né? Vocês podem até perguntar. Eu deixo aqui para vocês anotarem, tá, pessoal? Então, deixa eu reformular. O transcendental em Kant, pessoal, porque assim, quando eu falo estrutura cognitiva do sujeito, quando a gente não está discutindo sobre Kant, é muito comum que a pessoa que está ouvindo isso, o professor está falando sobre o cérebro, está falando sobre as condições neurocientíficas, as condições neurofisiológicas, as concepções de como que o cérebro funciona quando ele está pensando e conhecendo o mundo. Não necessariamente, pessoal, aqui em Kant nós não temos ainda esse tipo de discussão, tá? Esse tipo de discussão neurofisiológica, ele vai aparecer lá no século XX, né? Aqui estamos no século XVIII. E quando o Kant fala que a estrutura cognitiva do sujeito que conhece o mundo, quando ele fala que é transcendental, certo? Ele está falando de metafísica, tá? Ele está falando de metafísica. Professor, mas o Kant, quando ele fala de metafísica, é a mesma metafísica do Descartes? É a mesma metafísica dos racionalistas? Não, é uma outra metafísica, certo? Porque o Kant, se vocês quiserem anotar, ele faz uma crítica à metafísica tradicional. Ele faz uma crítica à metafísica que vem lá desde Aristóteles, desde Platão. Que é preservada, consequentemente, por Descartes, certo? Então ele faz uma crítica à metafísica tradicional. Ele faz uma crítica à metafísica tradicional, se vocês quiserem anotar, certo? E ele vai estabelecer, ele vai reformular a metafísica. O Kant, ele vai reformular a metafísica. E como que ele reformula a metafísica, né? Ele reformula a metafísica pensando como que o sujeito, quais são as estruturas que estão presentes no sujeito, que fazem com que ele conheça o mundo, e toda essa estrutura é transcendental. Se ele fala que essa estrutura ela é transcendental, ele está colocando um termo que é tipicamente metafísico. Perfeito, pessoal? Vocês pegaram os conceitos aqui? Vocês conseguiram pegar os conceitos? É claro que não vai ficar claro assim de cara, mas agora a gente vai estruturar melhor. Pode falar. Professor, só para completar aqui a minha Certo. assinatura nas minhas anotações, melhor dizendo, Perfeito. transcendental em Immanuel Kant é o que mesmo? São condições de possibilidade. Ok, Condições de obrigado. possibilidade. Se vocês quiserem colocar, vou até colocar aqui no chat, se for possível. É transcendental igual a condição de possibilidade, certo? Condição de possibilidade para o quê? Para o conhecimento. Então, só deixa eu colocar aqui para ficar ainda mais claro. Transcendental igual, certo? Condição de possibilidade para o conhecimento.
eu preciso descolar uma lousa. Eu me sinto impotente sem uma lousa, me dá um negócio. Eu preciso descolar um tablet, alguma coisa assim. Para o conhecimento. Certo? Transcendental, condição de possibilidade de conhecimento. Em Kant, tá, pessoal? Em Kant. E condição de. Quando ele fala que a condição de possibilidade de conhecimento, condição de possibilidade. Então, por exemplo, transcendental é igual a condição de possibilidade, que é igual a estrutura cognitiva, tá? Condição de possibilidade igual a estrutura cognitiva. Porque quando a gente fala estrutura cognitiva, hoje, se nós formos hoje, nós vamos invadir lá aqui a Universidade de Maringá, a Universidade Estadual de Maringá. E nós chegamos no departamento de psicologia, departamento de ciências, qualquer departamento de ciências. E a gente fala assim, estrutura cognitiva. O que a pessoa vai pensar? Condições da neurociência, né, fisiológicas, comportamentais, assim por diante. Mas se você está no século XVIII e está conversando com Kant e você fala estrutura cognitiva, ele vai falar, é condição de possibilidade transcendental. Né, transcendental. É algo que o sujeito tem que permite que ele conheça o mundo. Essa explicação não é científica natural. Essa explicação ela é metafísica, certo? Então, Kant ele quer reestruturar a metafísica. Reestruturar a metafísica. Kant quer reestruturar a metafísica. E nesse sentido, pessoal, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte: estamos aqui, eu, Bianca, Valdinei, Andressa, né, o Guto, Dayana. O Kant está dizendo o seguinte: todos nós podemos conhecer o mundo, adquirir conhecimento do mundo. Nós temos razão e nós temos os nossos sentidos. Nós temos a nossa razão, nosso raciocínio, e nós temos os nossos sentidos, a visão, a audição, o olfato, certo? O Kant, quando ele fala que todos nós temos uma estrutura cognitiva, ele não está dizendo que nós temos um cérebro, condições neurocientíficas, neurofisiológicas. Nós não chegamos a esse ponto do conhecimento ainda aqui, certo? Ele está dizendo que a Bianca, o Valdinei, eu, Augusto, Andressa, a Dayana, o Guto, nós temos uma estrutura. Nós temos uma estrutura de conhecimento. Essa estrutura ela é transcendental, certo? Logo, ela é uma estrutura metafísica, certo? Ela tem uma natureza metafísica. E quando eu digo que todos nós temos uma estrutura transcendental, ele não está dizendo na estrutura específica que a Bianca tem ou na estrutura específica que o Valdinei tem. Não, ele está dizendo que uma coisa que todos os sujeitos têm, todos os indivíduos eles têm, certo? Então, quando ele descreve a estrutura cognitiva, a estrutura do conhecimento no sujeito, ele não está dizendo a estrutura de conhecimento que o Augusto tem, que o Valdinei tem especificamente. Ele está dizendo algo que todos nós temos, de maneira objetiva, certo? Então ele tá explicando como que qualquer sujeito conhece o mundo, certo? Ele não está preocupado com a maneira específica que o Valdinei conhece o mundo, que a maneira específica que a Bianca conhece. Não, ele está preocupado com quais são as condições básicas que existem em todos nós, que permite com que todos nós conheçamos, né, o mundo, os fenômenos do mundo, assim por diante. E os nomes que o Kant está utilizando, certo? Estrutura cognitiva transcendental, certo? As estruturas transcendentais do sujeito. Esses são os termos canônicos, né? Estrutura transcendental do sujeito. Estrutura transcendental do sujeito. Pessoal, não precisa se preocupar em entender tudo agora, certo? A gente vai recapitular essas coisas nas nossas próximas aulas, porque são conceitos novos, tá? São conceitos novos que nós estamos vendo. Então, como que o Kant ele explica o contato, a relação de conhecimento entre sujeito e objeto, certo? O sujeito, ele tem uma estrutura transcendental, que são as condições de possibilidade de conhecer o mundo, certo? Ou seja,
essa estrutura de conhecimento, ela se mostra a priori, certo? Se mostra a priori. É uma estrutura a priori que permite que o a posteriori funcione. Vocês entenderam, pessoal? É uma estrutura é uma estrutura que o sujeito possui. Isso se dá de forma a priori, mas que permite que o a posteriori funcione, certo? E aí surge mais dois conceitos. Nossa Senhora, professor, pelo amor de Nossa Senhora, o que está acontecendo? Né? Surgem mais dois conceitos, né? Ele vai falar o seguinte, que a nossa estrutura, a nossa estrutura da sensibilidade, ela é transcendental, ou seja, ela já pertence à nossa estrutura, e a nossa raciocínio, nossa razão, ela também é transcendental. Os nossos sentidos, elas pertencem a essa estrutura transcendental, e a nossa razão também pertence a essa estrutura transcendental, certo? Então, deixa eu só colocar mais um das que eu coloquei aqui, porque é mais fácil, certo? Estrutura transcendental, certo? Estrutura transcendental. Dois pontos. Nós temos a sensibilidade, ou seja, nossos sentidos, né? Sentidos, percepção, e nós temos a razão, certo? Temos a razão que garante entendimento, conceitos, certo? Então, ó, para ficar ainda mais claro, pessoal, a estrutura transcendental, ela garante os nossos sentidos e o nosso entendimento, a nossa sensibilidade, a nossa razão. Então, isso é uma base que nós já temos para conhecer o mundo, certo? Agora vamos voltar lá para David Hume. Né? Os filósofos antes de David Hume disseram: a causalidade existe no mundo, está na natureza aqui, ó, né? O Hume fala: não sei quanto a isso. Eu vou apostar, David Hume está dizendo, que é um hábito que nós temos, né? Causalidade, perceber de forma causal é um hábito que nós temos. Aí o Kant queria falar: não, a causalidade ela está na nossa estrutura, ela está na nossa maneira de perceber o mundo. Ela está na nossa percepção que une sensibilidade e razão. Então, causalidade é um conceito que se origina dessa estrutura transcendental, dessa estrutura que o sujeito tem. Então, causalidade não é algo que está no mundo, é algo que está no sujeito, é algo que está, né? É algo que é a maneira do sujeito perceber e não é um hábito, como o Hume está falando. É uma regra fundamental dessa estrutura que o sujeito possui. Vocês entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto, vocês querem perguntar? Pode falar, pode falar. Professor, Diga. por gentileza, o senhor repete? Não, tranquilo, tranquilo. Quando chega o Kant é assim mesmo. Quando chega o Kant é assim mesmo. Falta cognitivo para essa pessoa aqui. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ó, seguinte. Vamos pensar a causalidade, certo? Como que a filosofia, antes de Hume, definia aonde que estava na causalidade? A causalidade está no mundo, está acontecendo no mundo, certo? É uma lei que está fora do sujeito, está no mundo, não está no sujeito, está fora do sujeito. Está aqui no mundo, está no mundo da natureza. A causalidade está aqui. O Hume, ele falou assim, será que a causalidade está aqui fora mesmo? Será que não é a maneira que a gente percebe as coisas? Será que não é a maneira que a gente observa as coisas? Né? E aí o Hume ele fala assim, eu acho que é mais um hábito da maneira que a gente percebe as coisas do que uma coisa que está aí no mundo, aqui fora, aqui no mundo, certo? E o Kant ele vai falar o seguinte, causalidade, certo? Causalidade não é um hábito, como o Hume está dizendo. Causalidade é uma regra da nossa estrutura. É uma regra da nossa percepção. É uma regra da nossa percepção e do nosso entendimento. Certo? Então nós devemos, segundo Hume, a causalidade é uma regra que existe dentro da gente, certo? Que faz com que a gente perceba a sucessão dos eventos. Não é que está fora do sujeito, está dentro da estrutura do sujeito. Ficou mais ou menos claro, Valdinei?
Agora ficou claro. Não, Ficou, para perfeito. mim ficou. Tranquilo? Andressa, Bianca, tudo certo? Tranquilo? Ninguém solta a mão de ninguém? É? Beleza? Tranquilo? Querem perguntar? Perfeito. Então é isso, pessoal. Então o Kant ele modifica algumas observações da filosofia até então, certo? Só vamos recapitular, certo? A causalidade até Hume, certo? Ela era uma coisa necessária, uma lei necessária. Vamos colocar lei aqui, mesmo que eles não utilizem o termo lei, tá? Mas é uma lei necessária que está no mundo, é uma coisa que reside no mundo lá fora, certo? Independente se a gente percebe ou não, né? A, Antes de Hume, a causalidade ela existe no mundo, a gente percebendo ou não, ela está no mundo, certo? O Hume, ele questionou isso. O Hume falou assim: não, 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 não. Não dá para ter certeza se ela está ali no mundo, causalidade, causa e efeito. Eu acho que é a maneira que a gente percebe o mundo. É um hábito que nós temos de perceber a coisa. Então, Hume ele enfraquece um pouco esse caráter necessário, né, da causalidade, né? Então não é uma lei necessária que está, não é, aparentemente não temos condições para dizer que é uma lei necessária que está fora, que está ali fora no mundo, né? É, só que o Kant ele vai trazer ele é muito influenciado por Hume, certo? Então o Kant ele concorda com o Hume quando ele diz, é uma forma de a gente perceber as coisas. O Kant ele concorda com o Hume quanto é uma maneira da gente perceber as coisas. Causalidade, causa e efeito é uma maneira de perceber a coisa. Só que diferente do Hume, né, o Kant não vai falar que é um hábito que nós temos. O Kant vai falar que é uma regra que nós temos, é uma regra da nossa estrutura. É uma regra da nossa estrutura cognitiva. Qual é o nome que ele vai dar, né, para o Hume? A causalidade é uma categoria da nossa estrutura. A causalidade é uma categoria da nossa estrutura, certo? Isso, e a causalidade ela envolve os nossos sentidos e a nossa razão, certo? Vamos explicar agora de maneira bem mais clara. Nós percebemos então, por exemplo, eu percebo pelos sentidos, pela visão, né? Eu percebo que ah, a causa da minha rosa, da minha roseira ter morrido é porque eu joguei sal nela. Que dó, né? Mas, por exemplo, eu joguei sal, ela morreu. Eu percebo pelos sentidos que a causa da morte da minha roseira foi o fato de ter jogado sal nela, certo? Eu percebo isso pelos sentidos. Então, no momento, ela está lá viva, no outro momento, ela está morta. Então, um evento se sucedeu do outro. Qual é a maneira que eu falo? Qual a maneira que eu falo? Uma coisa foi a causa da outra, certo? E quando eu falo dessa forma, eu entendo, a minha razão entende que uma coisa gerou a outra, certo? Então, causalidade para Kant envolve os meus sentidos e envolve o meu entendimento. Causalidade, causa e efeito envolve os meus sentidos, envolve a minha razão, o meu entendimento. Então eu vejo que uma coisa aconteceu depois da outra. O meu entendimento, a minha razão diz, aconteceu a noção de causalidade. Uma coisa causou a outra. Uma causa gerou um efeito, certo? Quem dá esses nomes, causa e efeito, é o meu entendimento, certo? E o Kant fala que esses conceitos de causa e efeito que o entendimento, né, aprende, eles nascem da minha percepção. Ficou claro, pessoal? O Hume, ele fala, eu percebo, David Hume, empirista, certo? David fala, eu percebo o fato de eu jogar sal na roseira e logo em seguida a roseira morre. E o Hume falar, a causalidade não está ali na roseira. A causalidade não está, assim, ou melhor, não há garantias para eu dizer que causalidade está ali na roseira, acontecendo na roseira. Eu acho que é a maneira que eu percebo a coisa. O Hume está dizendo, certo? Então, o sal mata a roseira. Eu percebi isso, eu observei isso, certo? E causalidade, Hume falar, eu me habituei a chamar de causalidade essa sucessão de eventos. Eu me habituei, mas é um hábito. Então é uma noção de causalidade um pouco mais fraquinha, né?
é uma noção de causalidade um pouco mais fraquinha. Fraquinha por quê? Em comparação ao quê? À filosofia anterior, de que dizia que causalidade é uma lei fundamental da natureza. Causa e efeito é uma lei fundamental da natureza aqui fora, certo? Hume fala assim, eu acho que é um hábito que nós formamos. É um hábito que nós temos de observar as coisas, certo? E o Kant, ele reformula isso, muito influenciado por David Hume. Ele fala, causalidade, Hume, não é um hábito que nós temos, é uma regra que o nosso entendimento mais a minha percepção aplica. Causalidade, causa e efeito é uma regra que a minha razão, o meu entendimento mais os meus sentidos, ela aplica. Vocês entenderam, pessoal? Ficou claro? Perfeito? Quando chega o Kant é o momento assim de que fica meio porque ele vai trazer conceitos, pessoal, muito próprios, né? Vocês vão perceber isso. A filosofia alemã ela é cheia daqueles caras que aplicam conceitos próprios, né? Edmund Husserl, Heidegger, Hegel, né? E esses pessoais, quando chegam os alemães, falam assim, nossa senhora, professor, a coisa ficou psicodélica, calma, mas com certeza a coisa vai ficar mais clara, né? Mas eu quero que vocês saiam daqui hoje, pessoal, com isso, tá? Na próxima aula, então já vou antecipar conceitos que nós vamos ver. Na próxima aula, que é o seguinte, né? Estética, não arrepiem, tá? Estética transcendental, certo? Estética transcendental e lógica transcendental. E lógica transcendental. Estética transcendental e lógica transcendental. Professor, que diabo é isso? Em Kant, estética transcendental é igual sentidos, sensibilidade. Lógica transcendental, para Kant, é igual a razão, entendimento. Certo? Vou repetir. Estética transcendental, para Kant, é igual sentidos, sensibilidade, percepção. Certo? Lógica transcendental é igual razão, entendimento. Pegaram, pessoal? Vocês pegaram? De boa? Mas por que ele dá o nome de estética transcendental e lógica transcendental, professor? Estética transcendental é a estrutura dos nossos sentidos. Lógica transcendental é a estrutura da nossa razão. Certo? Reformulando, estética transcendental é a estrutura, são as condições de possibilidade para a sensibilidade. Lógica transcendental é a estrutura das condições de possibilidade do meu entendimento, da minha razão. Pode falar, Bianca. A estética transcendental deve ser porque, como a visão é um dos sentidos, né? Algo que está ali no mundo, que dá para ver, dá para perceber. Isso. Estética é uma coisa que a gente só pode perceber se a gente consegue ver, né? Isso, perfeito, Bianca, perfeito. Nossa, perfeito. Exatamente. A Bianca pegou uma coisa muito importante. Estética por quê? Porque o termo estética, ela vem do grego aesthesis, que significa sentidos, que significa sensibilidade, né? Professor, mas estética não é uma área de estudo da arte? Mas é claro, mas isso é um termo que foi utilizado enquanto área de estudo da arte filosófico no século XVIII, certo? Então, quando a gente usa, sei lá, o estudante do curso de arquitetura, ele tem a disciplina de estética e história da arte. Estética, nesse sentido, na disciplina do estudante de arquitetura, ela quer dizer uma área que filosofa a respeito do belo, que filosofa a respeito, né, da arte. Mas, para se ter arte, para você consumir arte, você consome arte pelo quê? Pelos sentidos. Né? Você consome arte pelos sentidos. Então, a base, por exemplo, disso é o termo aesthesis. Deixa eu colocar aqui que vai ficar mais fácil. A estética etimologicamente falando, né? Oh, Jesus. Meu teclado é um saco. Aesthesis, que é igual a
sentidos. Sensibilidade. E exatamente isso, Bianca. Exatamente isso. Então, estética transcendental, para o Kant, né, estética transcendental é a estrutura, são as condições de possibilidade dos nossos sentidos. E a lógica transcendental é a estrutura, as condições de possibilidade da nossa razão, do nosso entendimento. Certo? Então, a estética transcendental, ela fala sobre os dados da nossa percepção. A lógica transcendental, ela fala sobre os conceitos que nós formamos a partir do nosso entendimento. Então, é como se fosse o input e o output, vamos colocar assim, né? O input são os dados dos sentidos. Eu observo as coisas no mundo, certo? Eu observo objetos, eu observo movimento, eu observo sucessão de eventos, certo? Então, eu estou recebendo informações pelos meus sentidos. Eu reestruturo isso na minha razão e eu formo o quê? Conceitos. O meu entendimento forma conceitos. Então, causalidade é um conceito que o Kant fala veio da minha experiência e foi reestruturado pela minha razão. É um termo que o meu entendimento gerou. Então eu vejo a sucessão, a passagem das estações do ano, né? A causa da minha fome de hoje foi o fato de não ter comido algumas horas atrás. Então, quando eu percebo que uma coisa está ligada à outra no mundo, o meu entendimento dá um nome para isso. O meu entendimento dá que nome? E causa-efeito, causalidade, certo? Diferente do Hume, o Kant não chama isso de um hábito que nós temos. O Kant fala que isso é uma regra do nosso conhecimento. É uma regra do nosso conhecimento. Para que o nosso conhecimento funcione, nós precisamos aplicar a regra, né, causalidade. Essa regra causalidade não é uma coisa do mundo, é uma coisa que está presente no nosso entendimento. É uma coisa que está presente, né, na nossa estrutura de conhecimento. Ficou mais claro, pessoal? Perfeito? Tranquilo? Então, recapitulando nossa aula de hoje, né, nós vimos diferenças entre os argumentos dos racionalistas, o argumento dos empiristas, como o Kant, ele une esses dois cenários, né? E na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais, né, o Kant, né? O pessoal, eu vou compartilhar com vocês o nosso link do Drive, juntamente com os livros que vocês sugerirem, que eu acho muito bom, isso também, esse compartilhamento. Eu vou compartilhar, pessoal, manuais, né? Manuais, tipo assim, no seguinte sentido, que são manuais de especialistas da área, porque como a gente está analisando temas de filosofia, certo? Temas de filosofia, o manual é sempre muito bom para você acompanhar o raciocínio argumentativo, mas eu não vou deixar de colocar, pessoal, as obras originais dos autores, né? Perfeito, Bianca, perfeito. Pode colocar lá, sem dúvida. Eu vou pedir para a Brenda compartilhar o link público, né, do Drive. Preciso fazer isso o mais rápido possível. E aí eu vou colocar as obras originais dos autores, mas os manuais que fazem com que essas obras fiquem menos pesadas. Perfeito? Ficam mais, né? Por exemplo, um manual que é muito bom. Que você vai assim, professor, ficou claro. Esse manualzinho aqui, ó, vocês conseguem ver? Tá invertida a imagem para vocês aí ou não? Não tá não, né? É Introdução à Epistemologia, né? Do Luiz Henrique de Araújo Dutra. Esse aqui é um professor da Unesp, tá? Esse livrinho aqui, ele é muito bom. Ele é muito bom, certo? Então, ele tem exercícios, ele tem um encadeamento de discussões temáticas de teoria do conhecimento, epistemológicas, que são muito boas. Eu vou colocar esse livrinho lá, né, no nosso link do Drive, certo? Assim como outros que eu vou colocar também em relação à filosofia da mente. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Pessoal, alguma pergunta, algum comentário, algum compartilhamento? Não? De boa, de boa? Não se preocupem, pessoal, a aula de hoje está sendo gravada, então vocês podem recapitular isso quantas vezes for necessário. Perfeito? Toda vez que eu mostro aqueles slides, o slide ele introduz as discussões do dia, tá?
E as próximas aulas agora, que é a nossa, melhor, a gente vai ficar muito tempo, a gente precisa entrar na filosofia da mente e filosofia da linguagem daqui para frente. Mas na nossa próxima aula a gente vai continuar com a filosofia kantiana, porque a filosofia kantiana é um passo fundamental para a gente entender filosofia contemporânea. Pode falar, Bianca. Dentro das nossas disciplinas também tem as aulas gravadas lá que o senhor tem pelo menos 4, acho. 11. Isso. Tem algumas aulas gravadas que o senhor também explica separadamente cada um deles, né? A linha de pensamento. É bom também para poder gravar. Isso, perfeito. Ah, tipo assim, aulas que não são essas, são outras aulas, né? Ah, entendi, verdade. Ah, tinha até esquecido que tinha isso lá. É verdade. Aí fica melhor, fica bem melhor. Por quê? E aí, pessoal, além das leituras, é sempre bom aproveitar os caminhos, né, que a internet nos dá positivos. Tem caminhos que a internet nos dá que são horrorosos, mas tem os caminhos que são muito bons. Tem canais no YouTube de filosofia acadêmica que vale muito a pena a gente dar uma consultada. Tem tem um canal no YouTube que chama Philosophy Overdose, né? A tradução que é overdose de filosofia, que lá é um site gringo, é um canal gringo, né? Que tem vídeos dos próprios filósofos comentando sobre as teorias dele, as leituras dele, é muito, muito, muito bom, certo? Então, por exemplo, filósofos contemporâneos como o Sartre, o Popper, né, o Thomas Kuhn, o Paulo Arantes aqui no Brasil, que eles falam, dão palestras, então é sempre bom aproveitar, pessoal, essas vias positivas, né, do YouTube. Que o YouTube ele pode ser um lamaçal muitas vezes, mas de vez em quando a gente encontra uns atalhos muito, muito bons ali. E aí, né, eu queria ter. Aí eu vou conversar com a Brenda para compartilhar o. Que bom. Que bom, que bom. É, é, o, é, eu vou compartilhar o link do Drive com os livros, os materiais, e eu posso fazer uma playlist, né? Vou fazer uma playlist no YouTube de vídeos que vêm desses outros canais que fundamentam, né? Que tornam ainda mais, né, dinâmica essas discussões de outros, né? Dos próprios filósofos. Isso que eu acho bastante legal, né? Os próprios filósofos, né? Explicando pra gente a perspectiva deles, né, por esses vídeos do YouTube. Então é sempre bom aproveitar essa complementação do conteúdo, certo? Perfeito? De boa? Pessoal, podemos encerrar por hoje? Algum compartilhamento, alguma troca? Tranquilo? Perfeito? Perfeito, pessoal. Um bom sábado, um bom fim de semana, bons estudos para vocês, né? Não tenham pesadelos com o Kant, né? Consequentemente, ele vai ser um cara bastante frequente, né? Mas ele vai ser um cara legal. Não se preocupem com isso. Pode falar, Bianca. Só despedir de vocês, agradecer a aula. Opa, Tchau. obrigado, Bianca. Tranquilo. Não tenham pesadelos com o Kant. Ele vai ser nosso amigo daqui pra frente, tá? E é isso aí, pessoal. Até mais. Falou. Até mais, professor. Até mais. Valeu.